Olá pessoal, hoje falaremos sobre o uso das aspas. Vamos lá então? Vamos aqui para o nosso assunto de hoje. Uso das aspas. Primeiramente, as aspas, coloquei ela aqui, para quem não lembra, tá? Aqueles dois no começo, dois ao final da palavra ou da expressão ou frase. Representam um recurso gráfico empregado aos pares. Tá vendo? Tem de dois em dois aqui, tá vendo? Na produção de textos, sendo que uma serve para abrir e outra para fechar o discurso. Só para quem não sabe, tá, pessoal? Eu sei que a maioria já sabe. Trata-se, portanto, de um sinal de pontuação utilizado na produção textual para enfatizar, quer dizer, dar destaque, declarar abertamente algo, né? Ou expressões, além de indicar citações de algum texto. Mas não é simplesmente isso, não. Calma lá. Tipo de aspa, nós temos as aspas simples, que ela vem sozinha, ó, no começo e outra no fim. Tá? Então não vem duas no começo e duas no fim. Utilizamos esse tipo quando a aspa dupla já está sendo utilizada. Por exemplo, a menina estava muito feliz, ó, já abriu com aspa, então já está sendo utilizado. E dentro aqui desse trecho que está entre aspas, eu quero usar um outro trecho com aspas. Não posso usar de novo uma dupla. Aí eu tenho que usar uma única, tá? A menina estava muito feliz no congresso em apresentar a nova tese. Ó, aspa única aqui depois de tese. Uma antes de nova e outra depois de tese. Por quê? Porque já está, entre aspas, toda a frase. Sobre o tema polêmico do aborto. As aspas duplas, que é essa que nós falamos ali no início. Empregado nos discursos diretos, já vamos falar aqui que é discurso direto, para enfatizar algo no texto ou citar alguma obra. Por exemplo, Manuela preferiu dizer logo o que estava pensando. Olha o que é o discurso direto. É colocar exatamente como fulano ou um personagem disse. Então você vai colocar exatamente a fala de fulano ou fulana. Então você vai pegar aqui, ó, abre aspas, coloca a fala, fecha aspas. Mas professor, eu aprendi que colocava na outra linha parágrafo travessão. Você pode fazer isso. Só que se você quer colocar na mesma linha, simples, dois pontos, abre aspas, coloca exatamente como a pessoa disse e aí fecha aspas. Beleza? Próximo. Quando usar aspas, enfatizar discurso, quer dizer, dar destaque. Para enfatizar palavras ou expressões, utiliza-se as aspas. Por exemplo, que Deus, ó, está destacando, é esse. Ele está destacando a palavra Deus. Outro caso da utilização das aspas é quando o locutor pretende ironizar algo. Por exemplo, após encontrar o vaso quebrado, minha mãe disse: muito bonito o que você fez. Então ela faz uma ironia. É claro que ela não achou bonita. A ironia é dizer o contrário, mas para ser engraçado. Tá? Então essa é a ironia. Então ela diz o contrário e para declarar ali, para ficar bem claro para a pessoa que está lendo, ela coloca entre aspas, dizendo: ó, é uma ironia, eu não achei bonito. Tá? Citações diretas, que eu coloquei aqui já, é colocar exatamente como a pessoa disse, e colocando exatamente, coloca entre aspas. Se quiser usar outra versão na outra linha, fique à vontade, mas você pode usar essa opção, principalmente em trabalhos acadêmicos, tá bom? Até três linhas nos trabalhos acadêmicos, você abre aspas e fala. Se passou de três linhas, você coloca no espaço, com fonte menor, e aí você coloca ali também, tá? Vocês vão aprender isso no momento certo. Empregada para citar algum discurso proferido pelo próprio autor. Utiliza-se as aspas antes e após o discurso. Segundo o presidente da República, olha só, abriu dois pontos, e aí ele coloca entre aspas, dizendo: ó, isso foi o que ele disse, discurso direto, ó. Iremos combater a crise, fecha aspas, para declarar que acabou a fala dele. Beleza? E daqui em diante ele pode colocar a fala de narrador de novo, tá? Note que as aspas vêm identificar as falas proferidas pelo presidente. Quando as citações diretas são escritas por meio digital, podemos acrescentar o itálico. Tem gente que faz isso, coloca aquela letra deitadinha que é o itálico. Quando que eu uso aspas? Também em caso de estrangeirismo, quando eu uso palavras que não são do nosso vocabulário de língua portuguesa. Então eu pego uma língua do estrangeiro, também posso usar as aspas. O estrangeirismo, também chamado de neologismo estrangeiro. O que é o neologismo? Neo é novo. Então, neologismo são novas palavras que nós incorporamos dentro do nosso vocabulário, tá? Que é o nosso léxico, como a gente fala na língua portuguesa. É o uso mais frequente de palavras estrangeiras que, por vezes, são acrescidas ao dicionário, dependendo do uso. Por exemplo, show, chat, web, dentre outros. Geralmente, quando usamos palavras estrangeiras no texto, devemos colocar as aspas ou quando digitamos no computador o itálico.
Por exemplo, esperamos o feedback da professora. Então tem gente que usa o feedback em itálico para declarar, olha, eu sei que essa palavra não é da nossa língua, então eu estou colocando ela em itálico. Mas tem gente que usa as aspas. Também pode usar, sempre que usar palavras de outros idiomas, tá bom? E o neologismo, como eu falei, que são palavras novas que nós incorporamos, não, nem sempre do estrangeiro, tá, pessoal? Pode ser palavra qualquer uma. Amanhã alguém precisa se expressar, fala, mas que palavra que eu vou usar? Não, não quero pegar do estrangeiro, vou criar uma. Aí pensa uma ali na hora e coloca neologismo, até ela cair no hábito das pessoas. Então ela vai se tornando neologismo até cair no hábito comum, ela deixa de ser neologismo, tá? Quando uma criança é criada dentro de um texto, quando uma palavra é criada dentro de um texto, por exemplo, um conceito novo, ela aparece entre aspas, com o intuito de demonstrar que aquele termo foi criado, sendo, portanto, um vocábulo que ainda é inexistente nos dicionários. Por exemplo, essa noite vamos caetanear. Ele sabe que essa palavra não existe no dicionário. Ele criou-a, mas ele quis colocar ali um neologismo, uma palavra nova, tá? Não existe esse verbo no dicionário. Então vai lá, ó. Essa noite vamos caetanear muito no show de Caetano Veloso. Quer dizer que eles vão cantar muito as músicas dele, vão participar muito com ele, e aí vai. Usa-se aspas também em gírias. Quando na produção textual são empregadas as expressões populares, denominadas de gírias, utiliza-se as aspas. Por exemplo, Sibeli disse que não rolou as vendas de bilhetes. Não rolou quer dizer que não ocorreu aquelas vendas. Então o que ele fez? Ela fez uma gíria, né? Não rolou é uma gíria. Então ela coloca entre aspas. A expressão destacada significa na linguagem que não aconteceu. Citar obras, conforme nós falamos, tem que colocar entre aspas, porque não te pertence, aquilo não é seu, é de outro autor, e você tem que dar a devida honra a quem é de direito, tá? Quando queremos citar no texto o nome de uma obra, artigo, dissertações, teses, capítulos de livro, filmes, entre outros, devemos utilizar as aspas e ainda o itálico, conforme nós falamos em alguns exemplos. Por exemplo, a Gioconda, coloca entre aspas porque é uma obra, é a obra mais famosa de Leonardo da Vinci. Você coloca entre aspas, não é nome de pessoa, é obra de alguém, então coloca entre aspas. Você não está se referindo a uma pessoa, está se referindo a uma obra, é isso que eu quis dizer. O autor relata em seu artigo intitulado Memória de um Soldado, Sua Vida Durante a Guerra. Então, a obra de novo. Então, se vai colocar a obra, coloca entre aspas, tá bom? Palavras ou expressões fora do seu sentido comum, também são usadas aspas. Também se usa as aspas quando determinada palavra ou expressão está sendo usada fora do seu sentido comum. Por exemplo, nossa, como ele é inteligente. Lembra da ironia? Mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Só que se você está usando uma palavra fora do seu sentido comum, não é aquele que nós estamos acostumados, você coloca entre aspas. Tá bom? Então isso aí é o que nós chamamos de ironia. A palavra destacada significa o contrário do que ela realmente significa, expressando que a pessoa não possui inteligência. Então ela vai cair no que nós chamamos ali de ironia. Fique atento. Aqui algumas coisas. Uma das grandes dúvidas na utilização das aspas é referente ao uso antes ou depois do ponto final. Sendo assim, note que há duas maneiras de utilizar as aspas, a saber, o ponto final antes do fechamento das aspas, quando a frase está completa. Então, olha só, abre aspas, sabemos que procuramos na vida a felicidade. Então, a frase está completa, ponto, aí coloca aspas. O ponto final depois do fechamento das aspas, quando o discurso não está completo. Então, veja aqui, ó, sabemos que procuramos na vida a felicidade. Veja que ele abre parênteses, coloca reticências e fecha, declarando que tem outra parte que ele não colocou ali. Ela está incompleta. Então o que ele faz? Ele fecha aqui, ó, abre parênteses, coloca reticências, fecha parênteses e coloca aspas e depois coloca o ponto, declarando que não está completo. Além disso, as vírgulas não são colocadas dentro das aspas. Por exemplo, o discurso do presidente Lula da Silva enfatizou o tema do desenvolvimento sustentável. Então veja só, as vírgulas não são colocadas dentro das aspas, tá, pessoal? Então nesse caso aqui, tá bom? Beleza, pessoal? Espero que possa ter contribuído, tá? Fique com Deus.